Qual a diferença entre holding patrimonial e holding familiar? É uma pergunta muito comum, não só as famílias, os patriarcas, matriarcas que estão procurando esse assunto, procurando constituir uma empresa dessas, têm essa dúvida. Também contadores, advogados, parceiros que eu trabalho junto, que a gente faz os projetos juntos, no começo tem essa dúvida, é muito comum. Pois bem, eu vou comentar, vou explicar isso para vocês, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Juliano Camelo, sou contador especialista em holding. Estou aqui para trabalhar com os projetos de holding, atendendo as famílias e também os parceiros, contadores e advogados que queiram atender os seus clientes, né, no intuito de criar aí as holdings patrimoniais e familiares. Pois bem, vamos lá, direto ao assunto, explicando esse tal de o que é familiar, o que é patrimonial, quando que é do agronegócio, enfim, outras nomenclaturas que a gente tem. Primeira questão, no Brasil, a gente tem uma criatividade fantástica, né? Porque holding, na essência, é uma empresa que participa de outra empresa, uma empresa que investe em outra empresa. A essência é isso, né? O que a gente chama de holding pura. A partir daí, nossa criatividade já foi evoluindo para essas outras nomenclaturas patrimonial, familiar, agronegócio e outras tantas. Mas o que que acontece? O principal entender a finalidade, o que que a família quer, o que que o patriarca quer, o que que aquela pessoa, aquele teu cliente quer saber. Às vezes ele senta na sua frente, ou né, presencial ou online, e fala: Olha, eu ouvi falar de uma holding familiar aqui que dá uma economia tributária e etc. Papapá. Às vezes ele está falando de holding familiar, mas no contexto talvez se encaixe mais a nomenclatura de holding patrimonial. Então, o que que é importante? Saber a finalidade, saber o que a família, o que a pessoa, o que o cliente realmente quer. Ah, eu quero apenas tirar os imóveis da minha pessoa física e colocar em uma empresa, e aí não vamos dar nome de empresa, colocar numa empresa que vai gerar uma proteção patrimonial. Eu quero tirar os imóveis da pessoa física e colocar em uma empresa que vá ter um tributo menor sobre aluguel, sobre a venda. Beleza. Então, essa empresa, normalmente nós chamamos de holding patrimonial. Mas o cliente veio falando holding familiar. Tudo bem, não importa o nome, o que importa é a finalidade, certo? Normalmente a holding patrimonial é aquele momento em que cria a empresa, integraliza os imóveis na empresa, né, o patrimônio, com o intuito de ou proteger o patrimônio de alguma forma ou ter economia tributária. Normalmente é isso. Não quer dizer que sempre vai ser isso, mas normalmente é. A holding familiar, ela já tem mais um aspecto de pensar na sucessão. Talvez vai ter ali economia tributária, sim, vai ter proteção patrimonial, vai ter outros, né, mecanismos envolvidos, mas pensa mais na sucessão familiar, pensa mais na governança do patrimônio dentro de um núcleo só, né, da família. Então, tem vários imóveis, um em cada cidade, um está no nome da tia, do avô, por causa disso, daquilo, do imposto. Não, concentra tudo dentro de uma empresa, coloca no nome certo e faz a sucessão, né, suceder para os herdeiros, para os sucessores. Então aí nós normalmente vamos chamar de holding familiar. Às vezes nós vamos ter aí alguém falando de holding do agronegócio, holding rural. A holding rural é quando às vezes o cara só criou uma empresa, ou só, né, pode dizer, mas criou uma empresa, uma holding então, que o intuito dela é, às vezes, ter uma economia tributária na venda daquele imóvel, daquela fazenda, daquela área de terra rural. Então, vai chamar de área rural, de holding rural. Então, cada nome remete a uma finalidade, mas nem sempre vai ser específico. Às vezes você vai ter uma holding familiar que ela tem economia tributária, então ela tem pensamento daquela patrimonial, ela tem lá um sítio, uma fazenda, e tá tudo bem, tá tudo certo. O nome não é o mais importante, e sim a finalidade, entender o que a família quer e a partir disso fazer o estudo, fazer o planejamento do que vai economizar, de como vai ser a governança, de como vão ser os acordos de sócios e tudo mais. Beleza? Então, esse aí foi um pequeno aí explicação, um pequeno vídeo explicando um pouquinho sobre a finalidade de cada empresa, muito mais do que o nome que ela tem. Beleza? Valeu!